E finalmente chegou a hora de encerrar a história de Ed e Lorraine Warren. Será? Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e vim falar sobre uma das grandes estreias da semana, que é Invocação do Mal 4, o último ritual, que, como o nome já diz, promete ser o grande encerramento das carreiras e da franquia Invocação do Mal, uma das maiores franquias de terror e de maior sucesso de bilheteria, pelo menos, já que tivemos grandes tropeços aí no meio desses 10 filmes, mais ou menos. Assim como nas outras histórias, a família Warren vai para investigar e para ajudar uma família que viveu assombrada por um demônio por mais de 15 anos. Mais uma história real que aconteceu realmente com os Warren, como nos outros filmes da franquia. E aqui ele é apresentado como o grande caso derradeiro dos Warren. Vamos começar pela coisa que já me incomoda desde o começo, que é mais um filme da franquia dirigido pelo Michael Chaves. O James Wan vem tentando botar ele como seu grande sucessor e acabou sendo o grande sucessor dele, mas que realmente entrega filmes muito abaixo dos dirigidos pelo James Wan. Na verdade, da franquia que nós temos aí com esse 10 filmes, só 2 foram dirigidos pelo James Wan, só os 2 primeiros Invocação do Mal, e só os 2 que realmente são bons. Tem coisas nos outros filmes que a gente pode tirar, mas a verdade é que principalmente alguns filmes em que o Michael Chaves esteve envolvido, e sim, eu estou falando de Freira e da Maldição da Chorona, que são sofríveis, e o próprio Invocação do Mal 3, que por mais que tenha alguns bons momentos, é muito abaixo dos 2 primeiros. Aqui novamente ele volta e novamente ele entrega um filme que não chega nem perto do melhor da franquia. E nesse 4 ele traz os mesmos problemas que eu acho que assolaram principalmente o terceiro filme. Ele se preocupa muito em dar sustos, no famoso jump scare, em mostrar os demônios, as criaturas, mas ele falha muito em construir o medo. Aquela coisa que tinha nos 2 primeiros filmes, principalmente no primeiro, que é muito a sensação de medo. Tu não tá enxergando aquilo, como muitas vezes as pessoas não estão enxergando aqueles demônios e aquelas entidades que estão assombrando eles. E esse sentimento era muito presente nos primeiros filmes. E desde o terceiro e muitos outros secundários aí da franquia, a gente perde isso, é tudo muito visível, tudo muito previsível, é aquele jumpscare que tu tá sabendo que alguma coisa vai saltar ali, e tu olha, e tu sabe que aquele monstro, aquele demônio vai aparecer naquele canto, e tu toma o susto do mesmo jeito, porque a trilha sobe, aparece rápido. Isso não é medo, isso é susto, e não é o que a gente espera, ou pelo menos não é o que a franquia fez de melhor. A franquia soube muito bem trabalhar o medo, principalmente por trazer essa coisa da realidade, do Ed e da Lorraine realmente terem existido, desses casos serem reais. Tudo isso cria uma atmosfera de medo que esses 2 últimos filmes falham em fazer muito pelo trabalho do Michael Chaves. O trabalho dele não é de todo ruim, mas ele trabalha muito mal a questão de luz e sombra. Tem uma cena de parto no começo do fim, que tem uma luz estranha que está chegando, que ele tenta criar um momento de tensão sobre algo que está acontecendo ali. Tudo que acontece para criar uma tensão, mas a cena é muito mal construída, é uma falta de luz que tá tendo no hospital, mas é uma cena feia no final das contas, e ele repete isso em muitos momentos. Nesse aqui o roteiro é assinado, eu vou ter que ler, pelo David Leslie Johnson McGoldrick e pelo Richard Nyang. O roteiro desse filme tem muito peso de trazer essa coisa de final, de fim de franquia, de último capítulo, do caso derradeiro dos Warren. Uma coisa que o James Wan faz muito bem no filme é como ele consegue dar o peso dramático familiar dos Warren, ao mesmo tempo que ele dá o foco no caso e naquela família que está sendo assombrada. Tem muito drama dos Perron com os Warren entrando naquela história. Assim como na segunda família, na Inglaterra, quando eles vão para aquela casa, eles se tornam parte daquela história. E tanto no terceiro filme, e principalmente nesse, que tem esse peso do final, é muito foco nos Warren. E o caso dos Smurls acaba ficando muito de lado. Tu não consegue entrar muito nessa família,
e tu sente uma sobreposição dos Warren em cima dessa história, e não eles fazendo parte dessa história. Porque afinal nós estamos falando do fim da franquia, que é as histórias do Ed e da Lorraine Warren. Por mais que a Judy faça parte dessa história, ela faz parte dessa família, o filme tenta introduzir essa questão dela ter os mesmos dons da mãe. E principalmente desse caso derradeiro, ter uma relação muito com o que aconteceu com a Judy no momento que ela nasceu. E aí que tá o grande problema, o roteiro não consegue conectar essas três coisas. O que aconteceu no nascimento, toda a situação que a Judy tá passando, porque ela tem essas visões, mas ela tem medo, ela tenta bloquear isso, mas isso está se tornando cada vez mais presente e ela que é chamada para dentro do caso dos Smurfs e o próprio caso da família. Essas três coisas não se conectam direito. Elas parecem que elas estão muito distantes. Afinal, a Judy já está grande e parece que a Lorraine deixou isso completamente de lado a vida inteira. Além disso, a Judy está para casar, ela tem um namorado, acabam ficando noivos, e esse namorado acaba ganhando uma importância muito grande dentro do filme. Existe uma tentativa quase que uma passagem de bastão, mas ele é muito fraco porque eles não desenvolvem nem a Judy e nem esse rapaz. A Vera Farmiga e o Patrick Wilson estão completamente seguros e confortáveis nesse papel. Existe uma cumplicidade entre os dois que é passada para a tela. Tu consegue realmente comprar eles como esse casal que já passou por muita coisa e que sente que precisam de um descanso. Então nessa parte o filme funciona. Todas as partes do filme ligadas ao casal, para mim, funcionam muito bem. Se o filme realmente deixa claro que é o último, que acabou, eu acho que sim. Porque, assim como os outros filmes de Invocação do Mal, tem aquela historinha que eles contam, né? Eles param, mostram as imagens e diz o que aconteceu. E ali eles contam o que aconteceu na vida do Ed e da Lorraine até o fim. Mas, como a gente vê no filme, tem muita coisa do dono da Judy envolvida, tem essa tentativa de passagem de bastão, e se for para valer dinheiro, eu não duvido de nada. No fim, Invocação do Mal 4 tem bons momentos, eu acho que ele começa muito bem, no meio ele tem alguma coisa que funciona, alguma coisa não. O terceiro ato eu acho bem ruim, é bem expositivo, tem cenas que tu fica... Não dá, não precisava, né, Michael Chaves? Realmente não funciona, mas é um filme que fica ali muito parecido com o terceiro, o que não é um elogio. Quem gosta desses filmes de tomar bastante susto, pode ser que Invocação do Mal 4 funcione, e como eu falei, um bom parâmetro é a tua relação com o 3. Se tu é uma pessoa que gostou do Invocação do Mal 3, pode ir ver o 4 que vai tá em casa. Agora, se tu como eu é uma pessoa que gosta muito mais do que o James Wan fez nos dois primeiros, vai talvez dar uma decepcionada no cinema. Se você já viu, comenta aqui embaixo o que achou e vamos ver se realmente vai ser o último filme de Invocação do Mal